Estamos aqui, meu Deus, para nos rendermos a Ti, para nos entregarmos a Ti, Senhor. Oh Deus que é santo, Deus que é único e verdadeiro, manifesta a Tua presença em nosso meio, derrama na Tua unção, Senhor, sobre o Teu povo, derrama na Tua unção sobre este lugar, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, encha-nos, ó Deus, da Tua doce presença. Oh, nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais e mais do Teu poder, nós queremos mais e mais do Teu Espírito. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é santo, o Senhor é digno de receber honras e glórias, o Senhor é digno de receber louvor e adoração. Oh, Espírito Santo, nós queremos a Tua presença, nós queremos o Seu poder fluindo em nós, fluindo em nosso ser, ó Pai. Oh, vem, Senhor, vem. Oh, nós queremos
Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, tudo bom? Pode sentar em nome de Jesus. Que bom, né, irmãos? É bom a presença de Deus, não é? Aleluia, glória a Deus. Será que é por isso que Davi falava que preferia estar um dia na casa de Deus do que 1000 em qualquer outra parte? Com certeza, né? Que chuvinha abençoada, né, irmãos? Glória a Deus por essa chuva que Deus derrama sobre nós hoje. Irmãos, nós vamos entrar aqui na palavra. Eu quero meditar com você. E Deus, é uma palavra que a gente já leu, você já leu, eu já li milhares e milhares de vezes, centenas e centenas de vezes, e sempre Deus dá um entendimento diferente e abre mais a nossa mente. A prosperidade é dom de Deus, não é assim que a Bíblia diz? Sim ou não? Só que as pessoas se equivocam e pensam que prosperidade, que prosperar é apenas ter dinheiro no bolso. Não é bem assim não. Tem muita gente que tem dinheiro no bolso, mas não é próspero. É uma verdade. Tem muita gente que tem rios de dinheiro, mas não é próspero. Agora, como alcançar a prosperidade? Eu vou explicar aqui o que é a prosperidade que eu entendo bíblica. Irmãos, é nós estarmos diante de Deus em verdade. Se nós estivermos diante de Deus em espírito e em verdade, não tem como não prosperar. Não estou dizendo que não vai ter luta, não vai ter, não, isso aí é outra coisa. Mas eu estou dizendo que a pessoa que estiver vivendo diante de Deus em espírito e em verdade, ela vai prosperar. E nós vamos começar aqui lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Amém? Diz assim, olha: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Dá uma paradinha. O que é encobrir? É o mesmo que ocultar, esconder. Então, a palavra de Deus diz que aquele que esconde, que encobre a sua transgressão, a sua falha, esse nunca prosperará. Primeiro eu quero falar do pecado escondido. O que é o pecado escondido? É aquele que só ela, Deus e o diabo sabem. É ou não é verdade? Aquilo que muitas vezes está no íntimo dela, no coração dela, que ninguém sabe. Muitas pessoas, irmãos, vivem dentro da igreja, mas não são prósperas. Por que não é próspera? Porque não são pessoas felizes. A pessoa, quando é próspera, ela é feliz. Sim ou não? Mesmo não tendo dinheiro, ela pode ser próspera. Ela pode ser próspera. A prosperidade quer dizer felicidade, uma vida suprida em todos os sentidos. E quantas pessoas que às vezes vivem dentro das igrejas, mas não são felizes, não são prósperas. Por quê? Porque tem ali algo que faz ela ser uma pessoa pobre, uma pessoa amarrada, em todos os sentidos da vida. Tem algo ali oculto que tem feito ela perder batalhas. O que aconteceu com Acã, ou com Israel, por causa do pecado de Acã?
eles não foram envergonhados, sim ou não? Acã tomou daquilo que era condenado e guardou lá na sua tenda. E engraçado que todos sofreram dano. Sabe por quê? Porque era da tribo ali, era do povo de Deus, e todos sofreram a vergonha por causa do pecado de Acã. E o pecado que não teve o arrependimento, que não teve, com consequência de não ter o arrependimento, não teve confissão, e levou o povo de Israel a ser envergonhado. Às vezes as pessoas não entendem porque ela não está sendo feliz, não está prosperando. Ela olha para o filho, ela fica triste de ver a situação que o filho se encontra. Ela olha para o seu casamento e fica triste ao ver a situação que está. E todos sofrem ali, porque estão à volta daquela pessoa. Todos que estavam ali sofreram dano por causa do pecado de Acã. E às vezes nós não entendemos que as consequências do pecado, ela vem. Qual é o salário do pecado? E por causa do pecado não confessado, por causa do pecado oculto, muitas vezes nós trazemos sofrimentos para aqueles que estão à nossa volta. Eles vão sofrer ao nos ver sofrer, sim ou não? Ou eles vão receber indiretamente o salário nosso. Aí nós vemos famílias desunidas, casais desunidos, nós vemos pessoas aflitas, pessoas perturbadas no seu espírito, porque se ela não está bem, tudo em volta dela não vai estar bem. Então Acã escondeu, achou que podia esconder de Josué, escondeu de Josué, escondeu de todos ali, mas esqueceu que ninguém pode esconder do Senhor Deus. Ninguém pode ocultar de Deus coisa alguma. Eu sempre tenho falado isso. Eu posso esconder de você, mas eu não consigo esconder do Senhor Deus. É ou não é? Você pode esconder de mim, mas não consegue esconder do Senhor Deus. Então, Israel não prosperou, não teve êxito. Josué havia tido uma grande conquista antes de mandar o exército de Israel para Ai. Tinha conquistado Jericó, que humanamente falando, as muralhas ali eram intransponíveis. Mas Deus entregou Jericó na mão de Josué, como também havia entregado Ai. Até mesmo quando Josué mandou os espias lá, os espias disseram: olha, não mande todo mundo não, para que cansar o exército à toa? Manda aí uns 2, 3 mil, aqui basta, muito pouco. Olha, nunca foi tão fácil. Foram envergonhados. A Bíblia fala de Josué rasgando suas vestes. A Bíblia fala de Josué falando: Deus, o que se fará do teu grande nome? O que as pessoas vão dizer de nós agora? Aí Deus chega em Josué, é como se pegasse pela orelha e falasse: por que você está aí prostrado? Levanta. Israel pecou. Israel pecou, pegou das coisas que eu condenei, e até debaixo da sua tenda lá esconderam. E eu não serei com vocês, enquanto vocês não tirar do vosso meio as coisas roubadas, ou anátema, aquilo que Deus amaldiçoa. Quer dizer, vocês não vão ter êxito, vocês não vão prosperar, enquanto não houver conserto. Enquanto vocês não se consertarem diante de mim, eu não serei mais com vocês. Não é assim que está escrito lá em Josué 7? Eu não vou ser com vocês enquanto vocês não se consertarem.
Irmãos, e Deus é assim. Ele é justo. Ele não é injusto. Ele é santo. E se nós somos seus servos, temos que ser como Ele é. Sim ou não? Pois a palavra diz: sede santos, porque eu sou o quê? Santo. Nós temos que se santificar. Se quisermos sermos bem-aventurados, nós temos que andar da maneira como o Senhor espera de nós como servos dele. E não adianta, o homem não vai ser feliz longe de Deus. Existem muitas pessoas que não são de Deus, ganham muito dinheiro, rios de dinheiro, mas não são prósperos, eu falei, não são felizes. Por quê? Porque está longe de Deus. Sempre o vazio está ali dentro dela. Sempre a tristeza está ali. Ela não consegue se realizar. E ela tenta se realizar comprando bens. Ela compra o carro do ano, depois ela vê que aquilo não adiantou nada, o vazio continua. Ela faz a viagem dos sonhos, depois que ela volta, ela vê que não adiantou nada, o vazio está ali. Ela não é feliz, quer dizer, não é próspera. Ela pode ser materialmente próspera, ela pode ser, mas emocionalmente não é, espiritualmente não é. Ela olha e vê, igual já contei o testemunho, a esposa de um homem de bem, ou de bens, de posses. Ela disse: olha, pastor, ou bispo, eu tenho dinheiro para ir para onde eu quiser, eu tenho dinheiro para comprar o carro que eu quiser, mas o meu dinheiro não serve para comprar o amor do meu marido. É próspero uma pessoa dessa? Agora, por que não é próspera? Por que não é feliz? Porque sem Jesus não há felicidade verdadeira. As pessoas que vivem longe de Deus, elas têm os seus momentos que são passageiros. É ou não é verdade? Vem aí alguns momentos de prazer. É igual aquela pessoa que vai para a noite, fica a noite toda na rua, bebe e faz coisas ali absurdas, mas quando ela volta para casa e ela se olha no espelho, ela vê que a vida dela continua a mesma. A tristeza está ali, as frustrações estão ali, é ou não é? Porque, irmãos, se não houver um arrependimento verdadeiro, se não houver uma conversão verdadeira, não há prosperidade para a pessoa. E não adianta tentar esconder de Deus. Não adianta a pessoa tentar esconder do mundo. Ela vai estar amarrada àquilo. Você pode pegar o Velho Testamento, todas as vezes que o povo de Deus estava longe de Deus, eles eram frustrados em tudo. Israel se frustrou depois de uma grande conquista que tiveram em Jericó, não conseguiram conquistar uma cidadezinha chamada Ai. Foram envergonhados diante dos seus inimigos. Então, irmãos, nós temos que ter a consciência de que se estivermos escondendo alguma coisa do Senhor, não há como prosperarmos. Não há como prosperarmos. Não há como triunfarmos sobre os nossos inimigos, sobre os nossos problemas, sobre as nossas aflições. Não há. A prova disso é Davi. Volta aí no Salmo 32, no versículo 3. Amarrado, uma coceirinha. Salmo 32, versículo 3. Enquanto eu me calei, o que aconteceu?
envelheceram os meus, pelo meu bramido em todo dia. Será que Davi, os dias dele eram bons? Com certeza não. Enquanto ele calou-se, enquanto ele não confessou, enquanto ele encobriu o seu pecado, envelheceram os ossos dele. Aí diz o versículo 4: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Enquanto Davi escondeu o seu pecado, porque pecado escondido é pecado não confessado. Enquanto Davi não mostrou arrependimento, não confessou a Deus o seu pecado, os dias dele foram dias difíceis, foram dias de solidão espiritual, dias de deserto espiritual. O emocional dele com certeza não estava bem. Pode perceber as pessoas que estão fora da presença de Deus, você reconhece sim ou não? Você olha no rosto daquela pessoa e você vê nela, né, a aflição, você vê nela, né, aquele rosto sofrido, aquele semblante caído. Davi estava desse jeito, irmãos. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido. O que é bramido? O que é bramido? É o gemido, né? É a lamentação. Sofrimento. Então, enquanto ele se calou, enquanto ele escondeu, a vida dele foi assim. Agora, tem pessoas que infelizmente fazem o que ele fez, ainda hoje. Aí, quando que veio o alívio? Versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não encobri. Não é isso que está escrito aí? Versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Na hora que houve a confissão, na hora que Davi resolveu mostrar-se a Deus, deixou de encobrir, aí veio o refrigério sobre a vida dele, o alívio. Um exemplo: quando muitas vezes a gente comete um erro com alguém, a gente entristece alguém, vê que falhou com alguém, como que você se sente? Mal, sim ou não? Você fica triste, não fica? Davi estava desse jeito. Só que muitas pessoas deveriam ficar tristes também, da mesma forma, quando falham com Deus, quando deixam de seguir ao Senhor, quando deixam de obedecer ao Senhor. E ela fica perturbada, ela fica sem paz, ela fica, né, andando de um lado para o outro, e ela não sabe o que está acontecendo, ela quer se livrar daquilo, mas se ela reconhecesse, como Davi reconheceu, e não tentasse encobrir, mas colocasse diante de Deus, ela também alcançaria de Deus a misericórdia. E se você olhar lá no Salmo 51, olha como que Davi, ele fala:
no versículo 3 também do Salmo 51, ele diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de... Quer dizer, o pecado daquela pessoa, como o pecado de Davi, está sempre diante dela, como esteve sempre diante dele. E a pessoa, quando ela está no erro, ela é uma pessoa insegura diante de Deus, quando se trata da vida espiritual. Ela é insegura a orar, é ou não é? Às vezes, o que tem o temor a Deus mesmo, tem até vergonha de chegar a Deus e falar. Davi, ele estava sentindo dessa maneira. Aí ele fala assim, no versículo 4: contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Aí ele diz assim no versículo 11, versículo 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua... Quer dizer, olha como que Davi se humilhou diante de Deus. E não retires de mim o que? O teu Espírito Santo. E ele havia perdido até a alegria da salvação. Porque quando a pessoa está andando no erro e não confessa, tenta esconder de Deus, até a alegria da salvação ela perde. Davi perdeu, porque se ele não tivesse perdido, ele não tinha pedido novamente: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Se ele pediu para Deus tornar a dar a ele a alegria da salvação, é porque ele havia perdido. Se ele pediu para Deus não retirar dele o Espírito Santo, não lançar ele fora da presença de Deus, porque era assim que ele se sentia. Sim ou não? Sim. Era assim. Então, quando Davi confessou, ele alcançou a misericórdia de Deus. É o que diz no segmento lá do Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, mas o que as confessa e deixa alcançará o que de Deus? Misericórdia. Irmãos, muitas pessoas estão vivendo dentro da casa de Deus, escondendo-se de Deus e tentando esconder de Deus aquilo que ela não pode esconder. Não adianta, eu escondo de você, você esconde de mim, mas eu desafio alguém a esconder do Deus vivo, a esconder daquele que é onipresente, daquele que é onisciente, daquele que é onipotente. Como diz o salmista no Salmo 139: para onde irei, Senhor? Para onde eu fugirei da tua face? O Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar. Ainda que a palavra ainda nem saia da minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Quer dizer, de Deus, quem pode se esconder? A maior falha das pessoas é achar que pode esconder alguma coisa do Senhor. Acã, ele estava lá, achando, depois que acabar essa guerra, eu vou me dar bem. Tem um ciclo de ouro aqui, prata, uma capa escarlata, olha, eu vou ficar bem na vida. Mas chegou lá, quem pode zombar de Deus, irmãos? Como que eu quero ser bem sucedido se eu não for sincero com meu Deus? Como que eu quero que o meu Deus seja comigo se eu não estou fazendo a vontade dele? Existem muitas pessoas hoje que estão sofrendo, não estão prosperando. E eu repito, não estou falando de dinheiro não, porque tem muita gente que ganha dinheiro e não é de Deus. Estou falando da prosperidade que é o dom de Deus, que só aquele que é filho do Pai
ele sabe como que é essa prosperidade. Aquela prosperidade que todos olham para aquele crente, não tem nada, passa dificuldade, mas o sorriso está sempre no seu rosto. Ele sempre está salmodiando, cantando louvores ao Senhor. Amém, Jesus? Porque ele sabe quem é com ele. Então Davi, ele chegou diante de Deus, ele se humilhou, ele pediu para Deus: Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Deus, não me lance fora da tua presença, torna a dar a mim a alegria da salvação. Quer dizer, Davi havia perdido todas essas coisas, porque ele tentou esconder o seu pecado, e só foi revelado quando Deus mandou Natã na casa de Davi. Deus falou, Natã foi lá, e Davi, achando que era o bambambam, não, esse aí que pegou a ovelhinha do pobre lá tem que morrer. Davi, então esse é você. É você. Quer dizer, condenar os outros é fácil, né? O difícil é quando é você. Não é verdade? Aí caiu a ficha. Aí Davi viu a loucura que ele fez e tentou fazer de tudo para esconder dos outros. E escondeu. Trouxe lá o esposo de Betseba, como é que é o nome dele? Urias, né? Trouxe, e o homem era tão fiel ao rei dele, que ao invés de ir para a casa dele como Davi mandou, ficar com a esposa dele, para encobrir aquela gravidez, aquele homem ficou a noite toda na porta do palácio, guardando o rei enquanto o rei descansava. E Davi, você pensa que Davi se quebrantou? Davi escreve uma carta, manda entregar para o capitão do exército de Israel e manda colocar Urias na frente da batalha para Urias ser morto. Como diz a Bíblia, um abismo chama outro. Não adianta. A pessoa, para esconder uma mentira, ela inventa outra mentira. Para ela esconder um pecado, ela comete outros pecados. É ou não é verdade? Agora, pôde esconder de muita gente ali, mas não pôde esconder do Deus que fez os céus e a terra. O Deus que a Bíblia diz que os olhos dele passam por toda a terra, olhando os bons e os maus, para dar a cada um segundo as suas obras. Meu irmão, minha irmã, o que será que está escondido aí dentro? O que será que você tem tentado esconder do Senhor? E o pecado escondido não é apenas roubar, não é prostituir, adulterar. Às vezes é um sentimento que a pessoa guarda aí, que ela tem contra alguém que só ela, Deus e o diabo sabem. Às vezes é uma coisa que ela faz no secreto, mas não tem jeito, irmãos. Ali os olhos de Deus também estão, né? Se no abismo estiver a minha cama, né? Ali também tu estás. Não é assim que diz o Salmo 139? Se eu subir ao mais alto monte, ali também tu estás. Não adianta, eu posso cavar, esconder lá nas profundezas da terra, lá também o Senhor Deus vai estar. Diga glória a Deus. Então, se eu quero prosperar, se você quer prosperar, seja sincero com Deus. Não tente se justificar. Não tenta fazer igual Saul fez. Samuel, eu errei, eu confesso, mas é porque eu temi o povo. Espera aí, irmãos. Vai errar por causa do outro homem? Não. Eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. Glória a Deus. Eu vou agir da maneira como Deus espera de mim. Eu não vou fazer loucura, porque a loucura é a pessoa deixar de ouvir a Deus para ouvir o seu ego, para ouvir a si mesmo, ou para ouvir aqueles que nada de Deus tem para passar para ela.
Acã fez Israel ser envergonhado. E Deus falou: não serei convosco enquanto vocês não tirar as coisas roubadas do vosso meio. Davi errou, tentou esconder, ele sentiu o peso da mão de Deus ali. Ele sentiu ali, não que Deus estava moendo no sentido de querer, não, Deus se afastou dele. Davi, ele sentiu ali o que é ficar longe de Deus, o que é estar longe da presença de Deus. Então nós que somos de Deus, ou nos consideramos de Deus, irmãos, atente para a palavra, chega diante de Deus. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Às vezes a pessoa pode estar enganando o pastor dela, ou o pastor pode estar tentando enganar, ou está enganando até a igreja dele, mas ele não consegue enganar a Deus. Não adianta. E aí que tem que ter o temor, porque o próprio Senhor Jesus diz: não temeis os homens, não temais os homens, que apenas mata o corpo, mas antes temais aquele que, além de matar o corpo, joga a alma onde? No inferno. É ou não é verdade? Então nós temos que ter esse temor, porque de Deus não se zomba. É o que Paulo escreveu aos Gálatas: de Deus não se zomba, porque certamente o que o homem plantar, ele vai colher. Certamente o que o homem semear, ele vai colher. Então vamos colocar diante de Deus, e não é para mim que você tem que confessar, não é para o seu amigo, para a sua amiga, mas é para o próprio Deus. Chega no teu quarto, chega diante de Deus daqui a pouco na hora da oração, confessa a Deus, confessa, irmãos, porque sem Ele nós vamos perecer, sem Ele o homem perece aqui, e infelizmente na eternidade toda vai viver lá perecendo. E o pior, que é onde o fogo queima, o bicho nunca morre, é onde há ranger de dentes. O que tem de pessoas aí usando de engano, está em cima do altar cantando, vendendo disco igual, mas está no engano, está escondendo de muita gente, mas de Deus não vai esconder, não consegue. Tem muita gente que está aí pregando em cima do altar, com uma vida toda torta, no adultério, na prostituição, fazendo coisas que Deus abomina, está escondendo da igreja, mas de Deus não esconde. Tem gente aí fazendo coisas terríveis, é aquele que tem o poder da caneta, fazendo leis injustas, prejudicando os pobres, mas há um Deus olhando ali, há um Deus que tudo vê. Amém, Jesus? E ninguém vai poder se esconder. Então, se nós confessarmos, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Voltando lá em Provérbios, no capítulo 28, versículo 14, diz assim: Provérbios capítulo 28, versículo 14: bem-aventurado é o homem que continuamente teme a quem? A Deus, né? Mas o que endurece o seu coração virá a cair no quê? No mal, na desgraça. Bem-aventurado é o homem que teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair em desgraça. Quer dizer, aquela pessoa que acha
que ela não tem que se arrepender de nada, que acha que ela não tem que pedir perdão por nada, essa pessoa fatalmente, ou inevitavelmente, melhor dizendo, ela vai cair em desgraça, ela vai ser frustrada, ela vai ser uma pessoa infeliz, ela não vai prosperar. Você vai olhar para ela e às vezes vai até dizer: eu não entendo como que aquela pessoa não é feliz. Ela tem um casamento, ela tem bens, ela tem posses, ela pode comprar o que quer, ela pode ir onde quer, mas não é feliz. E vai olhar para aquele, o mais humilde, o mais pobrezinho, e ver sempre um sorriso. Quantas vezes nós já ouvimos, né? Ilustrações, né? De pessoas olhar e dizer: porque você não tem nada e só vive sorrindo, eu vejo o que você faz. Aí na ilustração o pregador fala que a pessoa responde: é porque eu tenho Jesus, é porque eu ando com Jesus. Amém? Quem tem Jesus tem tudo. Diga glória a Deus. Tem tudo. Então, meus irmãos, nós que queremos prosperar, nós não podemos agir com falsidade para Deus, para com Deus. Não podemos tentar esconder de Deus alguma coisa. Não podemos tentar ocultar-se. Adão pecou lá, Deus, você acha que Deus não sabia? Sabia. Aí Deus chegou na variação do dia lá: Adão, onde tu estás? Deus não sabia o que tinha acontecido. E Adão estava onde? Escondido. Escondido. Tem muita gente tentando se esconder de Deus. Tem muita gente aí tentando ocultar de Deus o que não pode ocultar. Confessei-te o meu pecado, Davi diz lá no Salmo 32, e tu me perdoaste. Confessa a Deus. Você não admite, mas às vezes tem um sentimento aí dentro de você contrário ao que Deus é. Deus é amor. Às vezes a pessoa não admite que ela falhou, porque ela sempre é assim, ela quer colocar a culpa no próximo, é ou não é? Adão, quem disse para você que você estava nu? Por acaso você comeu daquela árvore? Ao invés de Adão falar: Senhor, eu comi, Senhor, eu errei, Senhor, como filho pródigo, pequei contra o céu, pequei contra a terra, não sou digno nem de ser chamado teu filho. Mas o que Adão falou? Foi a mulher que tu, quer dizer, culpou a Deus indiretamente. Quer dizer, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria pecado. E Deus deu a mulher para o homem pensando no quê? Na felicidade do homem. Sim ou não? Não é bom que o homem viva só. Irmãos, é você e Deus, é eu e Deus, é nós e Deus. Estamos diante dele. Amém? Estamos diante dele. A gente fala, canta, sonda-me, ó Deus, e me conhece. A gente lê lá em um salmo que Davi pede para Deus sondar o coração dele, ver se há nele um espírito reto. Mas será que a gente tem coragem realmente de permitir que Deus sonde nosso coração? Será que nós temos a coragem de abrir para Deus a nossa casa? É igual aquela casa que chega a visita de surpresa, a casa está toda mal arrumada. O que a gente faz? A gente não vai deixar aquela pessoa entrar assim ou não? É ou não é verdade, irmãos? É verdade, sim ou não? Vai ter vergonha? Não, olha, né? Ou se deixar no máximo na sala, né? Não é assim? É a mesma coisa, irmãos.
quando a pessoa quer esconder de Deus. Ela não deixa Deus entrar e fazer parte realmente da vida dela. Ela não deixa Deus, examinar. Ela endurece o coração, ela não se quebranta. É tempo, irmãos, estamos vivendo tempos difíceis e é tempo da igreja se quebrantar mais. Amém? É tempo da igreja se quebrantar mais. Nós não temos que seguir maus exemplos, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Glória a Deus. Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de quem? De Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imite aquilo que você sabe e tem certeza que Jesus faria. Glória a Deus. Se estivesse no seu lugar. Então, é momento de refletir, é momento de abrirmos a nossa vida para Deus, de colocarmos o nosso coração diante de Deus, de rasgar o nosso coração diante de Deus. Amém, Jesus? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Fica de pé, vamos fazer uma oração. Você sabe o que você precisa, o que você precisa fazer para que a alegria seja plena dentro de você, para que a paz seja plena dentro de você. Glória a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Oh Senhor Deus, Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você pode. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti. Confie ao Senhor, Tudo sabes de mim, tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, e tudo pode.
Nossa vida está diante do Senhor nessa manhã. Os seus olhos estão sobre nós, sobre este lugar. A tua palavra diz que os seus olhos passam por toda a terra, contemplando os bons e os maus, para dar a cada um segundo as suas obras. A tua santa palavra diz que perto está o Senhor de todo aquele que está abatido de espírito e contrito no seu coração. Nós vemos aqui o exemplo, Senhor, de Davi, e poderemos citar o exemplo do filho pródigo, que caindo em si, ele se arrepende e volta para o Pai, e chegando diante do Pai, ele confessa os seus pecados, e ali ele encontra misericórdia, porque o Pai o abraça, o Pai manda colocar de volta o anel no seu dedo, o Pai tira aquelas vestes sujas do pecado e coloca sobre ele vestes limpas. É o que o Senhor Deus quer fazer conosco nesta manhã. Mas Ele precisa encontrar em nós um verdadeiro arrependimento. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Deus está de braços abertos, como aquele pai quando recebeu seu filho que estava morto, mas tinha revivido. O Pai está com o braço aberto para te receber. Ele não está para te julgar nem para te condenar, pelo contrário, Ele é o seu advogado que julga a tua causa. Ele é aquele que te amou e te ama, e Ele compreende você como nenhuma outra pessoa compreende. Ele conhece o seu coração, e Ele estende as suas mãos e quer tirar você desse fundo de poço, desse charco de lodo do pecado, do fundo do poço da perdição. Não tenta esconder-se dele. Chega até a Ele e confesse a Ele o teu pecado, e Ele te perdoará. Peça para Ele entrar na sua vida. Peça para Ele te revestir com óleo de misericórdia, com óleo do seu Espírito Santo. Ah, Senhor Deus, vem sobre o teu povo. Meu Deus, olha para este coração, olha para esta vida agora. Meu Deus, abençoa agora, meu Pai, este irmão, esta irmã que está reconciliando contigo, que está confessando a Ti o seu pecado, que está colocando diante do Senhor aquilo que estava oculto, escondido na vida dela, aquele sentimento, aquele prazer da carne, que ela, meu Deus, estava ali preso naquilo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, ah, meu Pai, manifesta agora a tua graça, a tua misericórdia, meu Deus, sobre a vida do teu povo. Ah, meu Deus, derrama sobre nós, meu Deus, o teu Espírito. Devolva, meu Deus, aqueles que perderam, devolva a alegria da salvação, meu Deus. Oh, meu Deus, que essa pessoa, meu Deus, seja liberta desse espírito de condenação, desse fardo pesado, desse jugo pesado aí no mundo, aí fora. Ah, Espírito Santo de Deus, abraça o teu povo, abraça a tua igreja hoje, meu Deus. Oh, meu Deus, porque este filho do Senhor, esta filha do Senhor, meu Deus, estava morta, mas ela reviveu. Assim como o Pai fez aquele banquete, assim também a festa no céu para aqueles que se arrependem
Guarda, meu Deus, a tua igreja, guarda o teu povo, meu Deus. Oh Pai, porque tu és o Deus que fez os céus e a terra, o nosso Deus. Nós não temos outro além de ti, Senhor. Nós não temos a quem recorrer, meu Deus. Somente o Senhor, meu Pai. Somente a ti, Senhor Deus. Oh, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que a sua graça, meu Deus, seja sobre o teu povo, sobre os teus filhos, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, porque a tua misericórdia é grande, Senhor. A tua misericórdia é grande. Oh, aleluia. Oh, santo, 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 Senhor. Bendito seja o teu santo nome. E você diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus, pela sua graça e infinita misericórdia. Quem crê, diga graças a Deus. E vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, em nome de Jesus.